Bom dia, igreja. Hoje nós vamos dar início a uma nova série, cujo título é Amado Timóteo. Quando a gente propôs esse título, a Vicky falou para a gente assim, a Vicky é a nossa responsável por comunicação e por esses slides, né? E aí ela falou assim para a gente, você sabe que Amado Timóteo é o título do álbum do Marco Teles, né? Falei, de onde você acha que eu plagiei esse título? Veio de lá mesmo, né? Veio justamente de lá. O Marco Teles, que inclusive há algum tempo atrás esteve pregando aqui na nossa igreja, cantando também. Há um tempo mais atrás ainda, ele esteve conosco nos nossos encontros de discipulado, falando um pouco para a gente sobre como essa segunda carta de Paulo a Timóteo inspirou este álbum, né, cujo título é Amado Timóteo. Então você pode, por favor, procurar aí no teu Spotify, esse álbum do Marco Teles, Amado Timóteo, e aproveita que você vai procurar no Spotify, já procura também Iba Viva Devocionais, porque desde segunda-feira a gente já tem estudado esse relacionamento de Paulo e Timóteo, embalando aí a nossa série, e é essa a nossa jornada para os próximos domingos. Estudar um pouquinho sobre esta relação do apóstolo Paulo com o seu discípulo Timóteo, inspirados principalmente na segunda carta, mas olhando também os diversos outros textos do Novo Testamento que nos permitem ver as diversas cenas desta história, desta trajetória, cujo a essência de toda essa trajetória é o princípio do discipulado. E essa é a razão de nós trazermos essa série, nós conversarmos com vocês sobre o discipulado. É o que a gente vai fazer aos domingos, é o que a gente tem feito nas nossas devocionais, é algo que tem feito parte da nossa trajetória como igreja, e por discernimento que o Senhor tem dado a nós, é a direção que nós queremos ter para a Iba Viva. Nós queremos que a Iba Viva seja de fato vista como uma igreja discipuladora, que tem o discipulado de Cristo como um valor. Não porque isso é um método de igreja, não porque a gente entendeu que esta é a grande descoberta, mas é porque essa é a única instrução que Jesus Cristo deixou para nós de como Ele forma a sua igreja, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que Jesus tem ordenado a nós. Essa é a nossa jornada, é isso que a gente faz enquanto igreja. Então, a gente vai começar a nossa reflexão com a leitura de apenas um versículo lá da segunda carta de Paulo a Timóteo, que está no capítulo 1, no verso 14. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí. Se você tem o costume de anotar as pregações, pode preparar aí, porque vai ter bastante coisa para você anotar, de textos bíblicos pelos quais a gente vai passear, para entender tudo que está orbitando este versículo que a gente lê lá no versículo 14 do capítulo 1 da segunda carta. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Vamos ler juntos esse texto? Pode ser? Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Pai, obrigado, porque temos a oportunidade de chegarmos à presença do Senhor com o desejo de aprender da Tua Palavra e por ela sermos alimentados, sermos guiados. Pai querido, que tudo que a gente for ler nessa manhã, que toda essa reflexão e toda a reflexão que seguirá a essa, sejam, Pai, recursos nas Tuas mãos para moldar a nossa mente e o coração, como indivíduos, mas principalmente, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, como família do Senhor. Que isto seja, Senhor, recursos nas Tuas mãos para edificar-nos, Pai amado, para nos darmos a direção, para vivermos de acordo com a Sua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. A partir deste texto, a partir deste versículo, onde Paulo dá este imperativo, é um dos imperativos que Paulo dá a Timóteo na segunda carta, e que estará em foco da nossa reflexão ao longo dessa série. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, a partir desse versículo, eu quero olhar para três universos que estão em torno desse texto. O primeiro é o campo da missão.
qual é o campo da missão na qual Timóteo está e para a qual Paulo está instruindo o seu discípulo. A gente vai olhar também para a mensagem da missão. O que este Timóteo deve guardar, o que este Timóteo deve, portanto, por causa do Espírito Santo que habita em nós, deve ser o alvo deste cuidado de Timóteo. E por fim, a gente vai falar sobre a estratégia da missão, como que nós levamos ao mundo esta mensagem, de que maneira nós executamos esse plano que é de Deus para a salvação. Começando um pouco pelo campo da missão. A gente precisa entender que tudo que está acontecendo neste relacionamento de Paulo e a Timóteo não é uma simples amizade, é uma amizade, e uma amizade muito bonita, muito profunda, uma amizade de amor de fato, de lealdade, mas esta amizade faz parte de um plano maior do que a própria amizade. A amizade é um recurso que Deus nos deu para a execução deste grande plano. A gente precisa olhar para o fato de que as Escrituras nos contam uma história de um Deus que criou todas as coisas, mas que também está redimindo todas as coisas por causa do pecado. O pecado entrou na criação de Deus, o pecado não faz parte da criação de Deus, e a partir do momento em que o pecado entra em sua criação, todas as coisas saem dos eixos, saem fora do propósito de Deus. É por isso que adoecemos e morremos, é por isso que as nossas relações se quebram, como a gente viu bastante na série passada, é por isso que enfrentamos as nossas mazelas emocionais, físicas, relacionais, espirituais, é por isso que nós temos tantos e tantos problemas, que não fazem parte da ordem da criação de Deus. É por esta razão que Deus está, desde o princípio de toda a história, em missão no mundo. O Deus que a Bíblia apresenta para nós é um Deus missionário. É um Deus que está atuando em todas as frentes possíveis para redimir todas as coisas, reconciliar consigo todas as coisas e fazer novas todas as coisas. E aqueles que foram reconciliados com Deus estão lá, bem no centro desta missão de Deus. E esta missão acontece aonde, gente? Acontece naquilo que a Bíblia chama de mundo. E este mundo traz para nós diversos problemas, desafios. Este mundo não será hospitaleiro a este movimento de Deus de trazer as coisas à consciência, chamar ao arrependimento e trazer a salvação. Há neste mundo um certo grau de hostilidade. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo na primeira carta, no capítulo 1, verso 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso é Paulo escrevendo. Deus enviou Cristo Jesus ao mundo. Este é o Messias, o enviado da parte de Deus, o Cristo, Jesus. E ele veio ao mundo com uma missão. Que missão é essa? Salvar os pecadores, dos quais eu me vejo como o pior. Isso aqui, gente, é fantástico, porque essa é a mentalidade que forma uma pessoa cristã. Ela entende que este mundo precisa de salvação. E a salvação para este mundo não está no próprio mundo. A salvação para este mundo está naquele que foi enviado da parte de Deus para salvar este mundo. A salvação não está nos nossos recursos, a salvação não está nas nossas capacidades políticas, a salvação não está na economia, não está na saúde, não está em nenhuma dessas coisas que nós produzimos, que nós conseguimos fazer. A salvação está neste homem chamado Jesus, o Cristo de Deus, o Messias enviado da parte de Deus, e ele vem para este mundo não para condenar o que está condenado, ele vem a este mundo não para destruir os pecadores, ele vem a este mundo para salvar os pecadores. Isso dá para Paulo uma consciência do cenário onde nós desenvolvemos a nossa missão. É em um mundo de pecadores, e que produzem pecado como cultura, como sociedade. É um mundo que precisa de salvação.
Dá para Paulo a consciência do ambiente da missão, mas dá para Paulo também a autoconsciência. Ele não se vê melhor do que ninguém. E aqui a gente está falando de um Paulo já velho, no auge da sua carreira como um discípulo de Jesus. Não é um recém-convertido que tem uma visão equivocada sobre si mesmo, e também não é um cara com falsa modéstia. Timóteo, eu sou o pior de todos os pecadores. Não é disso. É alguém que tem consciência do seu próprio pecado. Portanto, ele não se vê em um patamar acima dos pecadores deste mundo que Cristo Jesus veio para salvar e que por meio da nossa missão está salvando. Ele tem uma consciência de que este mundo precisa de salvação, porque este mundo está escravizado pelo pecado. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é que neste mundo nós teremos a oposição. O que Jesus trouxe a este mundo, ou seja, aquilo que Timóteo deve guardar, o Evangelho, é a história de que Deus enviou o seu Filho a este mundo. Quando a gente vai para os textos dos Evangelhos, a gente descobre que a mensagem de Jesus era a do reino de Deus. Então, se você pega, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, você vai ler lá que Jesus começa o seu ministério, indo por toda a Galileia, anunciando as boas novas, que é a tradução da palavra grega evangelho. Então ele vai anunciando essas boas novas. Muito bem, que boas novas são essas? Que boas notícias são essas? As boas notícias é que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E todo aquele que ouvir essa boa nova, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, é salvo. Encontra o seu lugar neste ambiente de discipulado e de amigos que a gente chama de reino de Deus. O que significa dizer que o reino de Deus chegou ou que o reino de Deus está próximo? É que Jesus estava ali. O reino de Deus estava próximo porque Jesus estava ali sendo visto, sendo ouvido, sendo seguido. Ali, na pessoa do Filho de Deus, é que se manifestava este reino de Deus. Agora, este reino de Deus chegou em um mundo que não é um mundo vazio. É um mundo com diversos reinos. É um mundo com diversas autoridades. É um mundo com diversos interesses de manter as coisas como elas são, presas ao pecado e sentenciadas à morte. Ele chega em um território ocupado pelo inimigo, e este mundo será hostil ao reino. Este mundo fará oposição ao reino de Deus. E Jesus anunciou isso para os discípulos, por exemplo, no Sermão do Monte. Ele deixou claro que nós seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por causa dele. Porque da mesma forma, os profetas foram perseguidos antes de nós. A perseguição é o que nos aguarda. Olha o que ele diz lá em Atos 20, quando ele está se despedindo da liderança da igreja de Éfeso, que é o contexto histórico das cartas de Paulo a Timóteo. Tudo está girando em torno desta igreja em Éfeso. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Olha que interessante. A igreja existe sob fogo cruzado, e que vem de fora e que vem de dentro. É o ataque que a igreja sofre pelos lobos ferozes que penetrarão no meio do rebanho, e o fogo amigo, que são as pessoas de dentro do próprio rebanho que se levantarão tentando torcer a verdade. Com qual objetivo? Atrair quem? Os discípulos. Portanto, a sedução, o engano fazem parte desta oposição que a igreja sofre ao estar no mundo. E Paulo não nos deixa ser inocentes quanto a essa realidade. O perigo da igreja, o perigo contra a igreja não está só lá fora, mas está dentro também. A gente não pode ser inocente achando que porque falamos em nome de Deus, porque cantamos música dos crentes, porque a gente tem adesivo de crente no nosso carro, está todo mundo falando a mesma coisa e sendo fiel a Jesus Cristo. Existe sempre o perigo, o risco da sedução e do engano.
E isso faz parte desta dupla frente pela qual Satanás luta contra a igreja de Cristo Jesus. O ataque que vem de fora e o ataque que vem de dentro. E por fim, ele fala do sofrimento. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. O apóstolo Paulo afirma que por esta causa eu também sofro. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Para muitos de nós, o Evangelho é uma bênção. O Evangelho nos deu isso aqui, né? A oportunidade de fazer amizades, de frequentarmos a casa uns dos outros nos nossos pequenos grupos, né? Pequenos grupos, né, tão regados a boa comida, né? Em alguns casos até glutonaria tem lá no meio, né? Eu andei visitando alguns, eu fiquei assustado com algumas coisas que a gente viu. Mas enfim, nos dá essa possibilidade de fazermos amizades, de pertencermos uns aos outros, de criarmos esses vínculos, de nos apoiarmos mutuamente, etc. E isso tudo é verdade. Só que há uma dimensão muito mais profunda, existencial mesmo, onde está o compromisso de vida que nós precisamos encarar o Evangelho. Ele não é uma bênção particular para você. Ele é a causa pela qual você vive. Ele é uma causa. Então, não é de se estranhar que os primeiros cristãos se viam como testemunhas de Cristo. E receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e serão minhas testemunhas. Testemunhas, no texto original, é mártires. Vocês serão meus mártires. A ideia de uma testemunha é uma pessoa que vive pela causa que ela defende, e morre, se preciso for, pela causa que ela defende. Ela não extrai daquele assunto que ela ensina, ouve, prega, divulga, apenas os benefícios para a sua vida, mas ela tem ali a causa pela qual ela vive. E porque há ali uma causa e não apenas um benefício pessoal, é que nós encontramos verdades como essa de Paulo. Por esta causa eu sofro, e isso não é para mim desânimo. E isso não é para mim uma fonte de desespero. Por esta causa eu sofro, por quê? Porque aqui eu encontro a razão de eu existir. É para isso que eu fui chamado, é por causa disso que eu vivo. É por isso que há fôlego em meus pulmões, para que eu continue vivo, mas que eu também proclame a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a causa a ser vivida por essas pessoas. Essa é a razão pela qual nós encontramos nessa segunda carta de Paulo a Timóteo tantas expressões de encorajamento em meio ao sofrimento. Paulo precisa resgatar em Timóteo esta memória, que deverá conduzir ele até o final da sua vida. Timóteo, assim como é para mim, o Evangelho é a nossa causa. É por ele que a gente vive, é por ele que a gente paga o preço, é por ele que a gente sofre com um sorriso no rosto e com uma canção em nossos lábios. É por causa desta causa do Evangelho que, à meia-noite, numa prisão em Filipos, Paulo e Silas cantam louvores ao Senhor, porque eles não são desanimados, tampouco abatidos por causa do sofrimento. Mas eles encontram justamente neste sofrimento, no preço pago pelo Evangelho, por causa do Evangelho, eles encontram razão de ser. Ali eles estão satisfeitos, preenchidos, porque eles estão vivendo para aquilo que Deus chamou eles para viverem. Uma maneira de nós fecharmos esse primeiro aspecto, que é o campo da missão, é uma referência que eu faço a C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, que de uma maneira muito criativa explica isso da seguinte forma: um território ocupado pelo inimigo, eis o que é o mundo. E o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou, você poderia até dizer que aportou disfarçado, e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Sabotar o quê? Todo o reino do inferno e da morte que existe nesse mundo.
Sabotar o quê? Toda a realidade que mantém seres humanos escravizados pelos poderes do pecado. Ele nos chama para fazer parte deste grande plano. E o que tem de beleza no Evangelho é que quando o rei chegou na terra, ele não chegou no grande centro, ele não chegou numa grande cidade, ele não chegou em um grande trono, ele chegou disfarçado, de modo que se olhava para ele, você nunca ia imaginar que aquele cara era o rei do universo, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Tanto que quando o sujeito olha para Jesus e fala, Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem que é esse sujeito? Ele era uma incógnita, porque chegou disfarçado. E chama a gente para um plano de sabotagem, um plano de subversão de todo este território inimigo e os valores pelos quais ele vive, existe e mantém pessoas escravizadas. Esse é o campo da nossa missão. O que isso traz para nós como igreja? Nós não nos protegemos do mundo. Nós não criamos cercas entre nós e o mundo. Nós não olhamos para o mundo como um ambiente hostil e que por causa da sua hostilidade nós temos que ir para dentro de cavernas e ficar escondidos lá. Não, porque este campo hostil que traz o sofrimento, que significa a luta, este é o campo da nossa missão. É para lá que nós fomos enviados, é para estarmos em todos os ambientes deste mundo, proclamando as boas novas de salvação do reino de Deus em Cristo Jesus. É para você pensar o seu trabalho, é para você pensar o seu condomínio, seu prédio, sua rua, seu bairro, sua academia, seu grupo de corrida, seu tempo de lazer em qualquer espaço da cidade. É para você lembrar que a tua família, em qualquer que seja o espaço onde o Senhor te colocou, ali está o seu campo missionário. Ali está o lugar onde você há de proclamar a salvação, as boas novas da salvação. Nós não construímos cercas entre nós e o mundo, porque foi a este mundo que nós fomos enviados, como agentes de Deus, para que todas as coisas sejam reconciliadas com o Pai por meio de Jesus Cristo. A segunda consideração em torno do texto de guardar o Evangelho é justamente a mensagem dessa missão. Ou seja, vamos ao mundo com uma mensagem. O primeiro aspecto dessa mensagem é que ela vem de Deus. É que ela nasce do próprio coração de Deus, do desejo de Deus. A origem dessa mensagem não somos nós, não é uma narrativa criada por nós, não são conceitos cunhados por nós, ela nasce do coração de Deus. E ela nos permite ver do que é feito o coração de Deus. Ele é amor. E o que Ele quer fazer? Ele quer salvar. Ele quer salvar. Olha esse texto. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. A origem de tudo é este Deus que nos chama. É este Deus que salva. É este Deus que está na história salvando e para salvar. Essa é uma visão que precisa ser muito bem ajustada da nossa parte. Deus não está aqui para destruir as coisas. Deus não está aqui para matar quem fala mal dele. Deus não tem problema de ciúmes, Deus não fica constrangido. Quando eu ou você somos ofendidos porque alguém disse alguma coisa que fere o nosso ego, a gente fica mal, a gente fica triste, a gente chora, a gente reage, né, agredindo o outro, alguns até partem para agressão física e etc. Deus não tem problema de ego. Ele não tem crise com isso. Ou você acha que Deus está bravinho com ateu? Ou você acha que Deus está, rancoroso com gente que fala que Ele não existe ou que Ele está morto? Deus quer salvar essa gente. Deus quer salvar.
Deus quer chegar lá, naquele coração, Deus quer chegar naquela casa, Deus quer chegar naquela família, Deus quer trazer salvação para todas as pessoas. Esse é o desejo do nosso Deus. Portanto, a mensagem que nós anunciamos não é uma mensagem boazinha criada por nós, mas é uma mensagem que nasce deste Deus, que tem no seu coração o desejo profundo de salvar, de reconciliar, de trazer de volta para perto, de receber de volta em casa, de preparar a mesa para que os seus filhos pecadores e perdidos encontrem o rumo de casa e lá encontrem um alimento para suas almas. É disso que o coração desse Deus é feito. E tudo isso é um movimento da graça de Deus, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, até aí. Ou seja, não é por causa do que a gente ofereceu para Deus, não é por causa dos nossos atos de justiça, não é por causa daquilo que nós podemos produzir e entregar para Deus, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Porque nós temos uma mensagem que, em primeiro lugar, nos salvou, mas que a partir de nós quer salvar os outros. De onde vem isso? Vem de um Deus que é pura graça. Vem de um Deus que não está esperando a nossa reação para então nos amar. Não é um Deus que está esperando ser amado de volta para então concretizar uma relação. É um Deus que já perdoou você antes de que o pecado tivesse nascido no teu desejo. Você já estava perdoado. É um Deus que já ofereceu o cordeiro como sacrifício antes da fundação do mundo, para que nós já tivéssemos a redenção antes mesmo que o pecado, que a ofensa tivesse sido cometida. Isso é o movimento da graça de Deus. Ele não está esperando nada em troca. Ela não está vinculada às nossas ações, mas é uma pura manifestação da sua determinação, do seu plano, do seu projeto redentor, que chega a nós, principalmente na graça que Ele revela em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O justo morrendo pelos injustos, o cordeiro sendo entregue ao matadouro, para que nós, inimigos de Deus, pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso é a mais pura graça do nosso Deus. Faltou a referência desse texto, mas ele é imediatamente antes ao versículo 14 da primeira carta, da segunda carta de Paulo a Timóteo, que é o texto base da nossa mensagem. Não sei como é que o Caleb consegue tomar tanta água pregando. Eu me sinto tão constrangido de fazer uma pausa para tomar água. O texto segue nos mostrando a centralidade desse plano de Deus. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, nosso Salvador, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E isso é o que você deve guardar. E é essa mensagem que você deve guardar. É este Evangelho que você deve guardar. Esse pequeno texto, poucos versículos, são uma síntese de toda a mensagem do Evangelho. E a gente tem várias dessas no Novo Testamento. Você percebe como o Evangelho pode ser colocado em poucas palavras? Cabe no verso de um cartão postal. Para quem ainda tem uns cabelos brancos e barba branca e sabe o que é um cartão postal. Cabe lá, no verso de um cartão postal. O Evangelho é isso. É essa história de um Deus que ama e que o seu único desejo é salvar. E para concretizar esse desejo, Ele enviou ao mundo o seu Filho, Jesus Cristo. Para que por meio do seu sacrifício, Ele tornasse a morte inoperante. A morte não tem mais poder. A morte
foi vencida. E esse é um dos elementos da esperança futura da nossa fé. Que um dia a terra devolverá os nossos mortos. Um dia a terra devolverá os nossos mortos. E eles ressuscitarão. E com corpos glorificados, ou seja, corpos preparados para a eternidade, que não conhecerão a doença, a deterioração, o sofrimento, a dor, corpos glorificados. Nós viveremos juntos por toda a eternidade. Porque Jesus Cristo tornou inoperante a morte. É por causa desta verdade, da mensagem do Evangelho, a centralidade da ressurreição de Jesus. Ele foi morto por nossos pecados e ele ressurgiu ao terceiro dia, conforme ele havia prometido. E ao ressurgir da morte, ele triunfou sobre a morte. E é com base nesta ação de Cristo, do que Deus fez em Cristo, é que juntamente com Paulo, a gente pode olhar para a morte e dizer: morte, aonde é que está o teu poder? Aonde é que está o teu poder? Você pode até nos machucar agora, porque ainda enterraremos os nossos mortos. Você pode nos ferir agora, porque ainda nós passaremos pelo luto daquele que nós amamos e enterramos. Você pode até ainda machucar, mas o teu poder acaba aí, porque um dia os mortos serão trazidos de volta à vida, e nós viveremos para todo o sempre juntos, em louvor e adoração ao nosso bendito Deus. O terceiro e último aspecto que eu gostaria de olhar com vocês, é que a realização desta missão tem uma estratégia. Ou seja, esta missão acontece em um campo, em um cenário, e esse cenário é o mundo. Este mundo está escravizado pelo pecado, está escravizado por poderes infernais, pelo poder e pela força da morte. E a morte é o destino de todo este mundo, mas Deus está trabalhando em missão para redimir isso. De modo que o problema final que crava na nossa carne a dor, que é a morte, já não seja mais o seu problema. E Ele está trabalhando nisso, e dentro deste grande plano em que Deus desenrolou ao longo da história, está Jesus Cristo, aquele que foi morto e que ressuscitou. E esta é a mensagem do Evangelho. Em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. Em Cristo Jesus, o pecado estava sendo destruído, a morte estava sendo tornada inoperante e a vida estava sendo trazida à luz. A verdadeira vida, não a vida como nós conhecemos, a verdadeira vida sobre a qual a morte já não tem mais poder. Esta estava sendo trazida à luz. Essa é a mensagem que nós temos a proclamar neste mundo. Todos aqueles que foram reconciliados com Deus se tornam agora agentes dessa reconciliação. Levam ao mundo esta mensagem para que mais e mais pessoas sejam salvas. E encontrem no reino de Deus o seu lar. Encontrem na mesa do Senhor o lugar do seu verdadeiro alimento. Encontrem em Deus a sua verdadeira fonte de vida e de sentido. Só que para realizarmos esta missão, levarmos ao mundo esta mensagem, Deus nos deu também o meio pelo qual isso deve acontecer. Deus nos deu a estratégia para que junto com Ele nós participemos desse grande plano de subversão, de sabotagem dos poderes infernais que atuam nesse mundo. E qual é a estratégia? Talvez você que é estrategista, eu penso no Ralph. Se fosse o Ralph, ou se fosse o Fábio Glaser que tivesse que bolar esse plano, eu imagino nas planilhas do Excel, na estratégia e tudo mais. Eu lembro imagino se fosse o Renan, não teria planilha de Excel, teria um monte de arte, aquelas artes que o Renan faz, tudo cheio de cor, uma poluição visual enorme, e etc. Eu imagino se fosse o André, fazendo piada de mau gosto o tempo todo, mas tocava o plano. Como que Deus decidiu que este plano fosse executado?
Você concorda comigo que é o plano mais importante que existe? Porque é por meio dele que nós levaremos ao mundo a mensagem da salvação. Não tem plano mais importante que esse. E Deus escolheu uma coisa simples, chamada discipulado. Ele não envia os anjos dele para executar a tarefa. Ele não manda os poderes do céu, sabe, para fazer a coisa que a gente, na nossa limitação, não sabe fazer. Ele não faz isso. Ele simplesmente diz o seguinte: você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim. Você entende que essa é a causa pela qual agora você vive? Ou seja, todos os aspectos da sua vida se submetem a esse plano. Você vive sob a disciplina de Jesus. Você entendeu isso? Sim. Você se compromete a isso? Sim. Você sabe que você vai ter altos e baixos. A hora você vai acertar, a hora você vai falhar, mas a graça de Deus está lá para isso, o Espírito de Deus está lá para isso, a palavra de Deus está lá para isso, a comunidade está lá para isso. Ok, então tá bom. Você agora vai caminhar com outra pessoa e juntas vocês conhecerão Cristo. E juntas, nesta caminhada de vocês, Cristo será formado em vocês. Cristo será formado em vocês. Qual é o objetivo do discipulado? Senão que Cristo seja formado em nós. Qual é o objetivo do discipulado? Senão que todos nós alcancemos a medida daquele que é perfeito, pleno, Cristo Jesus. Qual é o objetivo do discipulado, senão aquele que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que é sermos a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual é o objetivo do discipulado, senão que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, que sejamos imitadores de Deus como filhos amados, seguindo os passos de Jesus Cristo em amor. Esse é o objetivo, esse é o foco, que Cristo seja formado em nós. Porque só tem um jeito de nós levarmos ao mundo esta missão, de conseguirmos e sermos capazes de executar a tarefa maravilhosa dessa missão, e sobrenatural dessa missão, é se Cristo for para o mundo através de nós. Não é o Israel ir para o mundo, não é o André ir para o mundo, não é o Josué ir para o mundo, não é a Graça ir para o mundo, é se Cristo for a esse mundo. E como Ele vai a esse mundo? Em nós, formado em nós, vivo em nós, atuante em nós. Essa é a nossa mentalidade, já não for mais a minha mentalidade, mas a mentalidade de Cristo. Se eu enxergar as coisas como Cristo enxerga, se eu agir no mundo como Cristo age, se eu falar no mundo não as minhas palavras, mas as palavras de Cristo, se eu tiver a misericórdia do pecador, como Cristo tem a misericórdia do pecador, é aí que a gente cumpre essa missão. E para que isso seja possível, o processo de Deus se chama discipulado. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Eu gosto dessa relação de Paulo e Timóteo, porque ele enxerga Timóteo como um filho. Ele não é literalmente filho de Paulo, mas Paulo o considera como alguém que ele gerou na fé. E é interessante porque Timóteo já era um discípulo de Cristo, quando Paulo o conheceu. Então, Timóteo não conheceu o Evangelho por meio de Paulo. O que aconteceu é que toda a formação de Timóteo no Evangelho, todo o desenvolvimento e crescimento de Timóteo no Evangelho, foi convivendo com Paulo, foi nessa amizade com Paulo, foi nesse discipulado com o apóstolo Paulo. Essa é a razão pela qual Paulo olha para Timóteo como um pai olha para o seu filho. E aqui entenda uma coisa, eu não acredito que tenha qualquer ideia de superioridade, de arrogância, sabe, a ideia de que, você é meu filho, você faz o que eu mando. Não, gente, é alguém que se vê na responsabilidade por aquela vida. Eu sou responsável por ele.
a formação dele, o desenvolvimento dele, a ida dele um dia para o ministério, e os discípulos que o Senhor vai formar por meio dele. Isso é uma responsabilidade minha, isso é meu dever como pai. Então eu não deixo o filho abandonado à sua própria sorte, mas eu assumo a responsabilidade por ele. Eu assumo todos os desafios, problemas, perturbações, a ansiedade que eventualmente vai bater, a preocupação, o joelho no chão, noite e dia, orando por Timóteo. Todas essas coisas eu faço porque eu entendo que, como um pai é para um filho, eu sou responsável por Timóteo. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Esse é um pequeno verso, de tantos outros versos que a gente poderia citar, para que a gente entendesse essa dimensão do discipulado. O discipulado cristão não é opcional, não é um programa de igreja, não é uma estratégia para a igreja crescer, não é uma estratégia para te graduar como um discípulo, não tem nada disso. Uma vez, um tempo atrás, eu fui convidado por um pessoal de uma igreja para a gente conversar um pouco sobre o que eles estavam fazendo lá em termos de discipulado, isso já faz alguns anos. E eles me apresentaram um material que eles estavam usando para discipulado. E o material era o discipulado, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 5. Eu lembrei de Star Wars, eu não sei porquê, né? O sujeito começa um Padawan e termina um Jedi. Mas a ideia é que aquele negócio que eles estavam fazendo, ele tinha uma grande falha. Porque era tudo um material escrito, material a ser estudado, né, a teologia a ser conhecida e etc. E no final de cada estágio, o sujeito ganhava um diplominha de discípulo, nível 1, depois nível 2 e etc. O que tem de errado com esse conceito? Porque o material pode até ser útil, mas tem um conceito equivocado por trás. É que o discípulo, você gradua, você dá um diploma. Ele olha para o diploma e fala, sou um discípulo. Mas o que isso significa na prática? É que eu estudei tudo isso. Discipulado não é sala de aula, gente. É na caminhada, a ponto de poder dizer, meu verdadeiro filho na fé. É na vida. É quando o coração do outro bate junto com o seu. É quando os problemas do outro se tornam seus problemas. É quando as lágrimas do outro se transformam em lágrimas para você. É quando a alegria do outro se torna alegria para você. É esta relação que é tão profunda que Paulo encontra na relação familiar de pai e filho a melhor metáfora para dizer o que é um discipulado. Meu verdadeiro filho na fé, por quem eu tenho responsabilidade, que de fato eu amo e que de fato entrego a minha vida para que você cresça, para que Cristo seja formado em você e para que por meio disso a mensagem da salvação seja levada a todo este mundo. Guarde o que te foi confiado, guarde esta mensagem que te foi entregue. Ela é uma relação de parceria. É interessante porque esse texto de Atos 16 é como essa história começa. Chegou a Derbe, ele está falando de Paulo e Silas. Então, Paulo, Silas, né, a companhia que viajava, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Olha aí, o primeiro encontro de Paulo com Timóteo, Timóteo já é um discípulo. E aquelas pessoas davam um bom testemunho dele. Olha só, sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, e aí o texto segue, dizendo que circuncidou Timóteo por causa dos judeus que viviam naquela região, e etc. O que a gente está lendo nesse pequeno texto? O retrato de o início de uma parceria. O discipulado que na vida de Timóteo e de Paulo se torna um contrato, um pacto, uma parceria. É a partir deste momento que estes dois começam a andar juntos. E eu acho isso muito bonito, porque para a Bíblia, a metáfora do discipulado é a metáfora do caminho. É a caminhada, é o andar com, é o estar andando junto com. Essa é a metáfora bíblica para o discipulado.
Tanto que quando Jesus chamava pessoas ao discipulado, o que ele dizia? Acessa o link lá no aplicativo e se matricula no meu curso. É isso que ele fazia? Não. Quando Jesus queria chamar pessoas ao discipulado, o que ele fazia? Dava para você o link para você assistir uns vídeos, e depois que você assimilar todos os conteúdos daqueles vídeos, então você se torna um discípulo. Não. Qual é o chamado de Jesus? Deixa tudo e me segue. Venha andar comigo. Venha estar comigo. Ele chama pessoas para perto de si. E o andar não é só o literalmente andar, porque esses caras andavam pra caramba, não tinha carro nem bicicleta na época, então andavam horas e horas, quilômetros e quilômetros, dias, para ir de um lugar a outro. Então literalmente andavam muito, mas é o andar no sentido metafórico, da figura de linguagem, é o viver junto, é o viver junto. O discipulado toma a nossa vida como uma caminhada, como uma longa jornada. E nessa longa jornada nós temos o início de tudo em quem? A pessoa de Jesus Cristo. Como que essa jornada começa? Não é com Cristo? O que eles têm em comum na estratégia dessa missão? Paulo e Timóteo, que vivenciam a estratégia dessa missão, têm em comum que a vida deles mudou porque foram encontrados por Cristo. Então o princípio da jornada do discipulado sempre é Cristo. E qual é a direção do discipulado? É Cristo. Porque o objetivo do discipulado é que Cristo seja formado em nós, é que atinjamos a maturidade de Cristo. E quem vai com a gente em todo esse caminho? Cristo. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Estará com a gente quando? Na caminhada, porque esse texto é o texto final de Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E é este mandamento de Jesus à sua igreja que termina com essa promessa de Jesus. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. A promessa da presença de Cristo, portanto, diz respeito à nossa missão no mundo, enquanto somos e fazemos discípulos de Jesus Cristo. É ali, na relação do discipulado, em que, enquanto nós estamos sendo formados, nós também estamos ajudando outros que têm menos tempo de caminhada que a gente, a também serem formados à imagem de Jesus Cristo. É isso que Jesus quis dizer, em outras palavras, quando afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele não apenas aponta o caminho, ele não apenas inicia o caminho, ele não está esperando a gente apenas na conclusão do caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E ninguém vem ao Pai, a não ser que seja por Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por fim, essa relação de parceria se torna um vínculo de amizade profundo e que nós teremos, graças a Deus, diversas oportunidades para olharmos para os muitos aspectos dessa amizade, tanto nas nossas pregações quanto nas nossas devocionais, o que já temos feito desde o início dessa semana. Quando escreve para os Filipenses, Paulo diz assim: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Eu acho muito bonito essa amizade que os dois construíram. Uma relação onde eles entenderam que a missão de Deus agora era a missão deles, a causa deles. E quando entenderam isso, também entenderam que nenhum cristão executa essa missão sozinho. Deus não nos chamou para uma carreira solo. Deus não nos chamou para fazer a coisa do nosso próprio jeito, sozinhos, isolados, do jeito que a gente quer. Deus nos deu uma família e um corpo. Deus nos deu o discipulado. Deus nos deu a possibilidade de criarmos parcerias. Deus nos deu a amizade no Espírito. Deus nos deu tudo isso. E essa amizade leva Paulo e Timóteo, por muitos e muitos anos, trabalharem juntos, lado a lado, no trabalho do Evangelho. E aí, aqui, nesse contexto, Paulo está falando de Timóteo para os filipenses. E ao falar de Timóteo para os filipenses, ele coloca o holofote não nele, que é o pai,
mas no papel dele de lealdade, de obediência, de submissão, como um filho ao lado de seu pai. Bom, eu sou pai e eu sei que o filho ao lado de seu pai também envolve dizer não, rebeldia, né? Bater o pé, tem altos e baixos toda a relação de pai e de filho. Mas é interessante como essa imagem é poderosa, porque parece que também da parte de Timóteo havia uma percepção de ser como um filho, de ser como alguém que estava sob a orientação de Paulo. Mas para que isso fosse possível na vida de Timóteo, ele precisou ver em Paulo a autoridade do Senhor. Ou seja, ele olha para Paulo e reconhece que, por meio de Paulo, o Senhor o instruiria pelo caminho. Eu me lembro de uma história de um tempo atrás que o André contou para nós, isso fez parte de um período bem decisivo da vida dele. Qualquer dia ele pode contar a história na íntegra para a gente. E ele diz que chegou um momento onde ele não sabia para onde ir, o que fazer, ele tinha se metido em problemas que ele já não tinha mais como resolver. E aí Deus colocou na vida dele o Daniel Lima. E aí o André disse o seguinte: então tá bom, Deus, eu entendi. O que ele disser, eu me submeto. Porque a orientação deste teu servo será a tua orientação para a minha vida. E eu me submeto. É essa a relação. Não é uma imposição que se cria artificialmente. Não é algo que você bate no peito e diz, agora você é meu filho. Não funciona desse jeito. Essa relação nasce de uma longa jornada, de uma longa caminhada, do ganho da confiança, da lealdade, de você ver na vida da pessoa a autoridade, porque de fato ela segue a Cristo. O que a gente vê acontecer aqui é aquilo que Paulo pôde falar: sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Isso não é um sujeito vaidoso falando, é um sujeito tremendamente sincero, que inclusive em todas as suas cartas deixava expressar o seu coração. É um sujeito que não é vaidoso, porque o primeiro texto que a gente leu é: eu sou o pior de todos os pecadores. Eu não estou aqui mostrando para você os meus troféus espirituais. Eu não estou aqui mostrando para você a minha estante de medalhas da fé. Eu estou mostrando a minha vulnerabilidade. Eu sou falho. Eu sou falho. Eu sou fraco. Eu tenho temores. Eu tenho anseios, eu tenho ansiedades. Se você ver a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, você vai ver um coração rasgado no texto, que mostra a sua vulnerabilidade, que mostra as suas fraquezas, que não precisa fazer de conta que é um seguidor de Cristo. Por quê? Porque um seguidor de Cristo reconhece os seus pecados e se arrepende. Porque um seguidor de Cristo não tapa o sol com a peneira. O seguidor de Cristo não infla o seu ego. O seguidor de Cristo reconhece as suas fraquezas e na comunhão expõe suas fraquezas para ser tratado pelo Senhor, para ser cuidado pelos irmãos. Ele não precisa jogar para debaixo do tapete algo que depõe contra ele. Pelo contrário, o lugar disso não é debaixo do tapete, mas é na luz. Porque na luz seremos tratados, porque na luz seremos perdoados e seremos curados. Essa relação vai até o final, evidentemente, da vida de Paulo, que vai morrer antes de Timóteo. Essa carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, e eu aqui já estou dando os spoilers, né, dos últimos encontros, daquilo que a gente vai ver lá para frente nesse texto, é uma carta a testamento. Segunda Timóteo é uma carta em que Paulo está escrevendo as suas últimas palavras, porque ele está preso e já sabe que vai morrer. Sabe que daquela prisão não sai com vida. Então ele está dando as últimas instruções para Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo aquilo que ele julgava ser o mais importante, que Timóteo mantivesse vivo de toda essa longa trajetória que eles tiveram juntos, em que Paulo esteve preparando Timóteo para a vida e para o ministério. É isso que a gente encontra em 2 Timóteo. E a gente não deixa de encontrar esses laços afetivos entre Paulo e Timóteo. Lá no capítulo 4, versículo 9, Paulo diz para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Ele está preso e sabe que tem os dias contados.
Em outras palavras, você está lendo aqui Paulo pedindo a presença do seu amigo no momento da sua morte. Timóteo, eu quero você comigo. Lucas já está aqui comigo. Agora eu quero você. Eu quero que você traga com você João Marcos, porque ele me é útil no ministério. E passa lá na casa do outro e traz também os meus livros e a minha capa, porque devia estar fazendo um frio danado naquela prisão. O que você está lendo aqui é uma despedida de uma longa jornada, em que um servo do Senhor cuidou de outro servo do Senhor e juntos trabalharam durante muito tempo para que gente fosse salva. Para que gente fosse salva. Sabe quais são os frutos desse trabalho? Olha ao redor. Por que a gente está aqui? Por que a gente está lendo todos esses textos? Por que a gente hoje tem uma teologia que a gente chama de cristã? Por causa dessa relação. E de outras relações como essas. Esses são os frutos de um discipulado, que transcendem em muito a nossa capacidade de antever quais serão os frutos possíveis para essas coisas que a gente faz. Porque o discipulado é a gente entregar vidas na mão do Senhor e dizer para o Senhor, faz o que o Senhor quiser. Faz de mim, faz de nós o que o Senhor quiser. Essa é a entrega de alguém que de fato amou o Senhor e este amor se viu na amizade entre esses dois. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças por esse tempo, principalmente por essas histórias que nos enchem de encorajamento, que nos trazem a direção, que nos trazem a orientação do Senhor, mas que também, Pai, coloca diante de nós aquilo que verdadeiramente importa para nós como indivíduos e como tua igreja. Pai, nos ajuda como teu corpo a trilharmos estes caminhos, entendendo o que é este mundo, entendendo e vivenciando a mensagem que o Senhor quer comunicar a esse mundo e os efeitos que ela tem a produzir nesse mundo. E que, sobretudo, a gente faça isso segundo a estratégia que o Senhor traçou para nós. Que a gente faça isso, Senhor, sendo sensíveis à simplicidade do discipulado de Cristo. A simplicidade de sermos uma igreja que vive uma obediência simples à grande comissão. Foi o Senhor quem nos disse que devemos ir ao mundo fazendo discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador tem nos ensinado. Pai querido, nós queremos desfrutar dessa promessa da Tua presença em nós, nas nossas caminhadas, enquanto somos discipulados e enquanto discipulamos pessoas. Traz a nossa consciência de que ali o Senhor está cumprindo a sua promessa de estar com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Traga, Senhor, a nós, como Tua igreja, a convicção de que esse é o Teu caminho, de que esse é o Teu projeto, e que a nossa vida, que as nossas amizades, que os nossos vínculos e parcerias são exclusivamente para a Tua glória e louvor, por todo sempre. Amém.